Foca no Enem. Oferecimento Uninasal. A escolha de quem leva a educação a sério. Boa tarde, galera! Você que está acompanhando a gente pelo nosso site, começou o Foca no Enem, o nosso último programa por aqui também, né, professora? Olha só, tá participando aqui no nosso último programa e é só gratidão, só gratidão. As disciplinas de hoje são Sociologia e Matemática. A gente já volta com a nossa querida professora Mônica Cavalcante, que vai dar aula de Sociologia, tirar todas as dúvidas. Então, bem-vinda de volta, professora. E olha só, nós já temos pergunta, porque aqui o negócio não para e a gente já vai conferir. Vamos lá. Oi, meu nome é Lorena Santos. Eu tenho uma dúvida quanto à redação. Em termos dos sociólogos, os principais sociólogos que eu posso usar em contextualizações, haja vista que a redação sempre pega os principais focos sociais, de conflitos sociais brasileiros. Quais são os sociólogos que eu posso usar? E aí, professora, como é que a gente pode ajudar? Eu estou achando curioso porque sempre estão muito preocupados com o tema de redação, não é? Incrível! E aí, a gente fica com o receio de ultrapassar mesmo os espaços, porque esse é o espaço do colega de redação. Mas vamos assim, antes de relacionar isto, vamos pensar um pouco sobre os temas de redação dos últimos 4 Enems. Um foi a publicidade infantil, de que maneira a criança ela é induzida, não é, pela publicidade infantil. Então, isto pode, não é, ser tratado como violência, quando falamos mesmo de violentar a questão do entendimento da criança, não é, em manipular as vontades, não é, em formar as mentalidades, em se tratando de criança, um público extremamente vulnerável. Não é? Então, a violência se encaixaria aí. A violência contra a mulher foi o tema de 2015. Tivemos 9.500.000 alunos inscritos no Enem, menos que isso fazem a prova, mas foi de enorme importância, não é, que tantas pessoas estivessem no mesmo momento pensando no mesmo tema. Não é? Porque a violência contra a mulher é algo que precisa ser muito pensado e os nossos direitos precisam estar vigiados e extremamente defendidos, porque não podemos retroceder de forma nenhuma. A população brasileira, homens e mulheres assim engajados nessa luta, precisam, portanto, entender, não é, que foi tema do Enem em 2015, mas continua sendo um assunto que precisa de muita conversa, muita reflexão e muita vigilância, porque não podemos retroceder nos avanços que tivemos com relação à garantia dos direitos à mulher, não é? Muito bem, tivemos em 2016 a questão da intolerância religiosa e do combate ao racismo, que também não deixa de ser um assunto, de certa forma, não é violento, porque intolerância religiosa gera incompreensão, perseguição. Não somos um país de conflito religioso, não é propriamente dito, não é como sociologicamente avaliamos, mas temos uma intolerância religiosa, um preconceito com relação a algumas práticas e crenças, não é também muito preocupante. E o país é laico e, como laico, ele precisa funcionar. Então, deste modo, por fim, em 2017, tivemos o desafio para a formação educacional dos surdos. Eu preciso, assim, deixar claro, mesmo sem ser professora de redação, que o que acontece com esses temas é que eles têm um toque social muito importante e um viés voltado à violência. Então, na hora que a gente vai relacionar, no sentido de contextualizar com a ciência da sociedade, com a sociologia, tem que ter um enorme cuidado para a gente não usar uma teoria errada. Então, mais uma vez, voltando para essa questão, é muito importante que a gente, assim, contextualize historicamente, não é? E se vai contextualizar com um pensador, que tenha muita segurança no pensador escolhido, ok? E que, na minha opinião específica, eu não sou professora de redação, mas que a gente use um clássico da sociologia, porque um clássico é, enfim, assim, se a gente fizer a relação devida, é menos difícil de errar, ok? Então, muito bem. O que a gente precisa pontuar aí para uma prova de sociologia, não é? Que é o meu caso, não é? Específico, é o caso, enfim, do nosso trabalho aqui nesse dia, é o seguinte: os conflitos são resultado do desrespeito às diferenças entre grupos, entre pessoas, não é? Da intolerância, do fato de algumas sociedades, por vezes, quererem se sobrepor a outras. É também resultado de exploração de alguma forma do homem pelo homem, de grupos, ok, com relação a outros grupos. Então, conflito precisa pontualmente estar sendo separado de crise social e de problema social, porque são coisas diferentes. O problema social, por exemplo, é um fenômeno, uma situação, uma condição em que
alguns grupos em sociedade entendem que as coisas não estão funcionando como deveriam funcionar. Por exemplo, os trabalhadores precisam de emprego. Se não tem emprego, sofremos um problema social de desemprego. Então é isso que a gente precisa entender. A definição de problema depende, portanto, de características e condições de cada formação social. Porque uma sociedade que não vive essa questão que vivemos de 13 milhões de pessoas desempregadas em idade ativa, que é um número assustador, que a gente vem aí colecionando em 2018, de 14 para 12,8 para 13 e assim por diante, não teria o desemprego como problema social. Uma sociedade que não tem essa coleção de miseráveis que temos no Brasil é uma sociedade que não vive o problema social da miséria, como nós vivemos, do tamanho que vivemos. Então, conflito e problema são coisas diferentes. O que a gente precisa entender, não é? Aproveitando algumas dicas de sociólogos que podem fundamentar esse problema. Augusto Comte, ele pode ser usado no contexto de criação da ciência. Porque a ciência ela foi criada em um momento de crise social europeia. Vamos entender aí, relacionar, portanto, não é, a crise com o problema. A ciência, ela é resultado, assim, de um contexto histórico de mudanças trazidas pela Revolução Francesa e pela Revolução Industrial. Entendam vocês, não estamos dizendo que as revoluções francesa e industrial trouxeram problemas, elas trouxeram mudanças. E as sociedades não conseguiram se ajustar a essas mudanças. Então, desta forma, começaram a enfrentar diversos problemas sociais. Problemas sociais. A Europa vivia uma crise enorme. Então, a gente pode fundamentar problemas sociais, ok? Diferenciando de conflito, crise social, com Augusto Comte, no contexto da criação da ciência, com Durkheim, falando de patologias sociais. Podemos usar o conceito de disfunção de Robert Merton, aí precisa dar uma pesquisada, não é? Agora, mais em cima da hora, mas precisa. Podemos fundamentar com Pierre Bourdieu, na educação no contexto das desigualdades. E podemos ainda usar Giddens, Anthony Giddens, que é um inglês, não é? Usando os seus conceitos de modernidade e identidade. De acordo com o contexto, o tema da redação, poderemos usar uma dessas vertentes. Ok? Mas deixando muito claro que, para a sociologia, problema, conflito e crise podem estar relacionados, entretanto, possuem conceitos, melhor dizendo, diferentes. Olha aí, ótimo, professora, tirando as dúvidas. Tá vendo? Às vezes a gente acaba usando como sinônimo, já que a palavra está muito repetida no texto e tem conceitos diferentes. Então é muito importante, gente, tá em cima da hora, mas estuda, pega aí esses pensadores e vai estudando, tá certo? A gente tem mais uma pergunta. Preparada, professora? Vamos lá. Oi, meu nome é Arthur Ramos, eu tenho 18 anos e a minha dúvida de sociologia é: quais são os principais sociólogos abordados no Enem? E aí, professora, quais são eles? Vamos lá. Os sociólogos abordados no Enem são com mais frequência Karl Marx, visita o Enem com muita frequência Karl Marx, não é? Quem faz a prova gosta muito dele, ok? Também aparecem questões sobre Émile Durkheim. Uma questão recente falou da questão do gênero, como ele encarava no século XIX as diferenças entre homens e mulheres. Não é? Enfim, posso, inclusive, rapidamente dizer a vocês que para Émile Durkheim a questão mesmo era uma separação biológica, de superioridade biológica e, consequentemente, de superioridade social. Mas isso é no século XIX, estamos no XXI, não é? E precisamos repensar essas visões. Não dá para ver a mulher, não é? E a diferença com relação ao homem com visões do século XIX, não é? Respeitando o teórico e sua contribuição sociológica. Estamos em outro contexto. Não é? Também aparecem questões de Augusto Comte e da influência do positivismo na formação política do Estado brasileiro. Já caiu também questão de Popper, mais uma só, em Enem recente, e questões de Adorno e Hockenheim, que foi um tema que conversamos no início, ok? Isto é, talvez tenha sido a primeira pergunta que respondi. O que a gente precisa deixar pontuado é o seguinte: as questões de sociologia do Enem, elas não necessariamente fundamentam em teoria sociológica. Elas vão falar de diversos assuntos, entretanto, não necessariamente citando o pensador. Então, passando para o próximo slide, por exemplo, eu trouxe para vocês exemplo de uma questão de Enem sobre Karl Marx. É uma questão que pergunta sobre o materialismo histórico dialético, desenvolvido por ele e por Engels, não é? E aí a questão pergunta o que é que esse método busca afirmar. Então, com esse método, se é materialismo, está baseado em condições materiais de existência. Se é histórico, os dois entendiam que a história das sociedades podem ser contadas através dos conflitos
entre classes sociais e através da transição dos modos de produção. E a dialética está fundamentado no princípio da mudança. Então, esse modelo científico defendido por Marx e Engels, ele quer de maneira resumida, não é, mais direta, dizer que a nossa condição material de existência vai formar a nossa consciência. E, portanto, que consciência seria essa? A consciência do trabalhador necessária para que ele interfira como classe social nos acontecimentos históricos e mude a sociedade. Estamos esperando que isso então aconteça. E para responder à questão, ok, vamos marcar a letra E. Não é? É a consciência do homem que corresponde à sua existência, às suas fases de desenvolvimento de forças produtivas, que é um conceito de Karl Marx, ok? Muito bem. Ainda seguindo, não é, sobre Enem, nós temos aí outro exemplo de questão, não é, que já não fala especificamente de nenhum pensador, de nenhuma teoria sociológica, mas faz uma abordagem importante sobre direitos humanos, que é um tema muito frequente no Enem. Certamente amanhã vocês terão uma questão sobre direitos humanos para responder. Aqui não é relatado que, enfim, na descrição, no relato, a pessoa tem 44 anos de idade e presenciou uma transformação impressionante na condição de homens e mulheres gays nos Estados Unidos. Então ela vai dizer como era quando ela nasceu, que as relações homossexuais eram ilegais em todos os Estados Unidos, exceto em Illinois, que gays e lésbicas não podiam trabalhar no governo federal, não havia nenhum político abertamente gay, e alguns homossexuais não assumidos ocupavam posição de poder, mas a tendência deles era tornar as coisas mais difíceis ainda para os seus semelhantes. Se ela está abordando que quando ela nasceu era assim e aos 44 anos não é, a pergunta é, a dimensão política da transformação sugerida no texto teve como condição necessária, se mudou para que gays e lésbicas nos Estados Unidos tivessem direitos, tivemos um crescimento dos direitos humanos, em outras palavras, uma ampliação do que é cidadania. E para responder a questão, vamos marcar a letra A. Observe que não tem fundamentação teórica, não tem um autor, mas o assunto está posto, que é a cidadania e os direitos humanos. Muito bem, como temas gerais, não é, o Enem vai trazer uma questão de cultura, isto é, políticas de ações afirmativas, ok, para os grupos vulneráveis, o orgulho de pertencimento étnico-racial, não é, que também é abordado, a história da cultura afro-brasileira, não é? A questão indígena, também com a tendência muito grande de aparecer em prova. Cai geralmente questões de movimento social, de problemática de gênero, de direitos humanos, recentemente exemplificado, de desigualdades sociais, desemprego, violência contra a mulher e avanço nas tecnologias da informação. Repetindo, isso pode não estar fundamentado em um teórico, mas as questões aparecem. Então, não há uma marca, diferentemente de filosofia, não é, que eles fazem a questão abordando o pensador, não é, e tratando do pensador, da ideia dele sobre felicidade, sobre liberdade, sobre política e assim por diante. Aqui aborda-se temas, mas não necessariamente com um vínculo direto com a fundamentação teórica, um vínculo direto com o pensador. Mas aí estão os temas, não é? E exemplos de questões com fundamentação em Marx e outras sem fundamentação, para que a gente, portanto, se cerque disso. As últimas provas, inclusive, mostram esta frequência de temas que eu estou listando para vocês, para que vocês, portanto, preparem-se, revisem, olhem a abordagem, o vocabulário utilizado, não é o tipo de pergunta que é feita, não é? E lembrando que é preciso ter um poder grande de interpretar o texto, porque o Enem vai sempre deixar a gente em dúvida entre duas. E entre duas alternativas, esse é o grande problema, não é, porque a gente precisa acertar, né? Então, deste modo, o que a gente espera é que as pessoas não é, possam, enfim, fazer da sociologia, não é, uma forma de repensar as suas posturas, não somente de fazer uma prova de Enem, e entender que o desafio das ciências humanas é fazer de nós pessoas mais humanas. Que talvez seja o que a gente está precisando, não é? Nos dias mais recentes, cada vez mais, precisando cada vez mais. Quando eu penso que a gente está dando passos para a frente, a gente dá umas recuadas, mas isso faz parte da própria dinâmica histórica, não é? Com certeza. Vamos esperar dias melhores e tempos pouco sombrios, não é, que é o mais importante. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço. Muito Estou esclarecedor. sempre à disposição. Foi um prazer enorme. Eu tenho certeza que a galera de casa aprendeu bastante. E a nossa dica é isso, gente. Mantenha calma amanhã, relaxe, leia com tranquilidade, porque a interpretação do texto vai fazer toda a diferença. E todo o seu conhecimento, toda a sua leitura vai ajudar bastante.
Então, a gente espera muito que algum desses temas realmente caia. Com certeza cai, né? Por experiência de quem já passou pelo Enem. Então, gente, professora, muito obrigada. Agora a gente vai ter que se despedir. Deixa eu ir até aqui. Professora, foi um prazer enorme. Obrigada, muito obrigada. E agora a gente já recebe, pode sair, professora, e a gente recebe o professor Leonard, que já estava com a gente aqui. Estamos de volta. Estava com a gente na TV, agora a gente está aqui. Beleza. Vamos lá, professor matemática, gente. Deixa eu ir pro meu cantinho, deixa o professor lá. E a gente já chega assim, com pergunta, porque a galera quer tirar todas as dúvidas de matemática. Então vamos lá que a gente já tem uma pergunta. Oi, meu nome é Raíssa Dias e eu tenho 19 anos. E a minha dúvida em matemática é se é preciso saber sobre as formas de elipse, visto que em outros anos o Enem não vem caindo. E eu gostaria de saber se é mesmo necessário saber as tais fórmulas. E aí, professor? Bem, galera, a ideia é o seguinte. Nunca é bom você fazer uma prova faltando determinados conhecimentos. É bom sempre ir sobrando. Então, esse problema da elipse não é recorrente só em matemática, como também em física. Naquela parte de gravitação universal, quando você está calculando a trajetória dos planetas, você também usa essa ideia de elipse. Enfim, mas eu trouxe aqui um problema do Enem 2005 que trata um pouco dessa ideia de elipse. No entanto, ele não pede a questão das fórmulas, mas isso não quer dizer que você se isente das fórmulas. É bom você ter sempre, pelo menos durante esse pouco tempo, ela decorada na sua mente. Eu trouxe esse problema aqui, um problema bem interessante. Não é um problema difícil, é um problema algébrico que trata dessa questão da elipse, como você falou. Vamos ler o problema. A figura representa a vista superior de uma bola de futebol americano, cuja forma é um elipsoide. O elipsoide é uma elipse que você gira, tá ok? E aí forma essa figura geométrica, tá ok? Tranquilo? Pela rotação de uma elipse em torno do eixo das abscissas. Os valores A e B são, respectivamente, a metade do seu comprimento horizontal e a metade do seu comprimento vertical, como você pode ver na figura. Para essa bola, a diferença entre os comprimentos horizontal e vertical é igual à metade do comprimento do vértice. Aí dá um nó danado na nossa cabeça. Ou se dá. A gente tem que destrinchar isso matematicamente. Vamos ver como é que funciona. Esse problema, ele pede para você escrever o volume dessa bola em função de B. Aí ele diz o seguinte ainda no problema. Considere que o volume aproximado dessa bola é dado por V igual a 4A vezes B ao quadrado. O que é que ocorre nesse problema? Vejam só. Então, eu vou ter que mexer nessas equações, no que ele nos dá aí no problema, para tentar deixar o A em função de B. Problemas como esse, muita calma, lê de novo, respira, você tem um tempozinho para isso, que vai dar tudo certo. Então, vamos ver mais ou menos como é que funciona a ideia da solução desse problema. Vamos lá, eu trouxe de novo a figura e ele diz o seguinte, né, que o dobro dessa parte horizontal menos o dobro dessa parte vertical seria igual a metade da parte vertical. Ou seja, 2A menos 2B será igual ao próprio B. Muita calma. Montou essa equação, então nós temos aqui um problemazinho algébrico que bem simples de resolver. Não esquece, para resolver esse problema, o que é que nós precisamos fazer? A didática que é usada é muda de membro e muda de sinal. Não esquece o detalhe, tá? Nós precisamos escrever o A em função do B, ou seja, precisamos deixar o A isolado de um lado da equação e tudo que for letra e número do outro lado da equação. Problema simples. Observe, para vocês não se complicarem na hora, pense como fosse o seguinte, soma 2A dos dois lados da equação. Volta o slide anterior, por favor. Pronto, soma os dois lados. Volta o anterior, por favor. Beleza. Pense comigo o seguinte. Soma 2A dos dois lados da equação. Vai ficar no lado esquerdo 2A menos 2B e do lado direito vai ficar só B. Aí some 2B, na verdade, dos dois lados da equação. O que é que vai restar? Esse menos 2B vai sumir e vai ficar do outro lado só o 2B. Agora passa um próximo, que é o que está acontecendo aí. Então, tranquilo, não se preocupe com isso. Você vai fazer agora 2A igual a 2B mais B.
O que é que você faz? Soma 2B mais B, que dá igual ao nosso 3B. O próximo passo será pegar esse 2 que está grudadozinho com o A e passar dividindo. Macete para vocês. O que está grudado fica embaixo, tá ok? Toda vez que tiver um problema desse com a equação, olha o que é que você tem lá. Do lado esquerdo da equação, volta um pouquinho. Beleza, você tem 2A igual a 3B. Você não quer isolar o A? Verdade. Então, o que está grudado com A vai ficar embaixo. Tá ok? Que é o que você pode ver aí. Passa um próximo agora. Beleza, concluímos, encontramos o valor de A. Matemática simples, só soma e subtração. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos retomar o problema, pegar aquela equação do volume, que está escrito como 2A, 4A, se não me engano, vezes B ao cubo, que essa equação aqui, esse 2 seria ao cubo, tá, galera? Ficou aí, ó. Podem observar, V igual a 4A vezes B. Esse 2 aí que vocês estão vendo é elevado ao quadrado, tá ok? Tranquilo? Então, pega o valor daquele A lá no final e substitui esse A do V. Substitui aí para a gente ver como é que fica. Passa o próximo slide. Olha só o que é que ficou. Como eu falei, tá? Nesse V anterior, esse 2, ele é elevado, tá? Então, o que é que acontece? Nós temos o seguinte, temos 4, abre parênteses, 3B sobre 2, vezes B ao quadrado. O que é que vai acontecer? Esse 4 pode ser eliminado com esse 2 que está embaixo. Então, quando você dividir 4 por 2, vai ficar 2. 2 vezes 3, que vai dar o nosso 6. Tranquilo até aí? Então, vai restar o seguinte, o B vai ser multiplicado por esse B ao quadrado. Multiplicação de potência, pessoal, não esquece. Conserva a base e soma os expoentes. Multiplicação de potência, conserva a base e soma os expoentes, que é o que temos aí. Nós vamos multiplicar B vezes B ao quadrado. Então, B vezes B ao quadrado dá B ao cubo. A solução do nosso problema vai ficar, né? Então, V vai ser igual a 6B ao cubo. Tá ok? Um problema muito bom de ser resolvido. Tá vendo, gente? Foi o que a gente falou no início do programa. É simples. Vamos descomplicar essa matemática, que é simples, é leve, tá certo? Só manter a calma, né, professor? Manter a calma. Não fazer um bicho sair de cabeça quando vê lá a imagem, tá certo? Então, olha só, professor, temos mais uma pergunta. Vamos lá? Vamos lá. Roda aí. Oi, meu nome é Lorena Santos. Um tema de matemática muito recorrente é sobre matemática básica. Quais são os principais temas de matemática que caem no Enem para os alunos focarem agora e arrasar nessa prova? E aí, professor? Pergunta boa, hein? Pergunta boa. Bem, dentro desse contexto, eu trouxe alguns tópicos aqui que eu não digo que é o que mais cai, mas é o que mais é importante para a gente. Porque mesmo não caindo esses temas, você vai usá-los sempre. Sempre vai usá-lo. Matemática não tem como correr desses temas. E quando se trata de Enem, tem que saber, cara. Tem que saber, tem que saber. Um deles, inicial, são as 4 operações. Tem que dominar, mesmo que seja pouco, as 4 operações, que é multiplicação, divisão, subtração e por aí vai. Outra coisa que vocês não podem esquecer é lembrar de fazer problemas envolvendo equações. Equação do primeiro grau, equação do segundo grau. E isso sempre, nunca pode deixar de fazer. Porque mesmo você não tendo esses problemas específicos de equação do primeiro e segundo grau, você vai acabar usando de alguma forma em outro problema. Tá ok? Não pode esquecer também de inequação. É muito importante fazer aquele estudozinho do sinal e por aí vai. Sistemas. Sistemas, não esqueça de resolver problema de sistema de equação do primeiro grau, sistema de equação do segundo grau e por aí vai também. Porcentagem, cara, não esquece de porcentagem. Porcentagem é muito importante, muito importante. Inclusive, eu trouxe até um problema para a gente discutir a respeito dessa ideia de porcentagem. Sabendo porcentagem, você tem que lembrar um pouco de juros também, que usa a ideia de porcentagem, coisa que não pode faltar nunca. Gráficos, em matemática, em física, em química, biologia, tudo você tem que estudar gráficos. Enem adora gráficos. Tabelas também. Tabelas, não esquece dessas tabelas. Tabelas é muito importante. Dá uma revisada, lê, olha direitinho como constrói tabela, interpretar os dados de uma tabela e por aí vai. Esses temas são muito importantes, são temas que estão lá desde o 5º ano até o 9º ano do ensino fundamental e é sempre recorrente em provas de Enem.
Próximo slide, por favor. Então, já que porcentagem é tão importante, tanto no dia a dia, Aline, quantas vezes a gente vai comprar um celular, comprar alguma coisa e sempre tem aquele desconto de 10%, aquele desconto de 5%. Aí, às vezes a gente nem entende e o cara diz, dá um desconto de 5%, aí me deu um desconto de 10%, mas é muito simples, muito simples. Todo mundo já passou por isso. Todo mundo já passou por isso. Vamos lá, então vou trazer aqui alguma ideia de porcentagem. Ela é usada, né, para calcular desconto, acréscimo de preços, lucros e etc. Todo mundo já passou por isso. Pessoal, para entender essa ideia de porcentagem, tá vendo esse símbolozinho aqui que eu vou mostrar para vocês? Esse símbolozinho aqui, ó. Esse símbolo é o símbolo que representa porcentagem. Estão vendo aí onde eu digo o seguinte, o símbolo para representar uma porcentagem é esse tracinho com essas duas bolinhas. Olha, entenda o seguinte, esse símbolo quer dizer por 100, porcentagem por 100, tá ok? Então, se você tem, por exemplo, 1%, que seria 1 e esse símbolo, isso quer dizer que você tem 1 por 100. E como funciona? Eu coloquei esse exemplo aqui, para vocês verem. Você vem aí, 5%, então lê-se 5%. E como é que isso é representado matematicamente? Equivale a uma fração de 5 dividido por 100. Então, 5% será 5 por 100. Próximo, por favor. Olha, esse problema aí é bem interessante. Como é que calcula 10%, por exemplo, de R$5? Você vai fazer um lanche lá no centro da cidade e diz o seguinte, olha, se você lanchar agora, você tem um desconto, por exemplo, de 5%. E o seu lanche deu R$5. Então, simplesmente, você pega esse valor e faz o que está aí, ó. 5% de R$5. Então, você faz, 10% de R$5. Você faz 10 por 100 vezes 5. Quando você fizer essa multiplicação, você vai encontrar 50 centavos, que é o que está aí. Então, 10% de R$5 dá 50 centavos, tá ok? Passa o próximo slide, por favor. Eu trouxe esse problema aí interessante. Problema do Enem de 2011 para a gente. Muito interessante. Vamos lá. Uma pessoa aplicou certa quantia em ação, tá ok? No primeiro mês, ela perdeu 30% do total do investimento e no segundo mês recuperou 20% do que havia perdido. Olha, presta atenção nesse detalhe, tá? Que ela aplicou uma quantia, que eu não sei quanto é que é, uma quantia X, por exemplo. Dessa quantia X, no primeiro mês, ela perdeu 30%, depois recuperou 20% do que havia perdido. Isso pode ser uma casca de banana, que a gente pode pensar que vai ter que tirar 20% do todo, mas não é do todo, é apenas os 30% que havia perdido. Então, depois desses 2 meses, resolveu tirar o montante, e esse montante era equivalente a R$3.800. Que estava gerado na aplicação. Tranquilo? Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos calcular a quantidade, né, inicial que essa pessoa tinha. Um valor que eu não sei quanto é que é, um valor X. Então, passa o próximo slide aí, por favor. Olha, ela tinha uma quantidade total e essa quantidade era X. Então, o que é que aconteceu? Ela perdeu 30%. Então, você vai subtrair desse X 30% do todo. O todo é o meu X. Então, vai ficar X menos os 30% que ela perdeu. E depois disso que isso aconteceu, ela recuperou 20% dos 30% que havia perdido. Olha a bagunça aí que dá. Mas tudo isso é a ideia de interpretação de texto, tá, pessoal? E no final das contas, ela ficou com um montante de R$3.800 que está aí. Olha só, peguei um problema de porcentagem e chegamos num problema de equação do primeiro grau, envolvendo, lógico, as 4 operações matemáticas. Nesse caso, eu só tenho subtração, multiplicação, divisão e soma. Então, não tem para onde correr. Tem que saber aqueles tópicos lá que eu mostrei ainda há pouco. Vê só, pessoal, como é que a gente vai resolver essa equação. Primeiro, faça essa multiplicação aí de 20 vezes 30, dividido por 100 por 100. Então, 20 vezes 30 vai dar 600, vai cortar com esses valores daí de baixo. O que vai restar é isso aí que vocês estão vendo. X menos 30% sobre 100 mais 6x sobre 100, que é igual ao montante total. Tirando o mínimo, dá uma revisadazinha aí rápido, como é que tira o mínimo, tem muitos macetes para tirar o mínimo sem ter muito trabalho. Tirando o mínimo, nós vamos obter o seguinte resultado. Olha só, 76x sobre 100. Fazendo meios pelos extremos,
tranquilamente falando, esse 100 passa multiplicando e esse 76 passa dividindo. Fica esse seguinte resultado. Quando você efetuar essa divisão, vai dar, próximo slide, 5.000, que é a nossa alternativa. Passa o próximo slide. C. C. Cadê? Tá faltando marcar. C. Tudo bem. Não está marcado, mas tudo bem. Então, a letra C, que é a resolução do nosso problema. Tudo certo, Aline? Tudo certíssimo, gente. Eu acho incrível que ele fica dando aula e a gente na tranquilidade. É simples, mas realmente é simples, né? É prática, gente. Prática, tem que praticar. Prática. Professor, muito obrigada. Foi incrível. Deixa eu ir pra cá, gente. Me acompanhem aqui. Muito obrigada, professor. Foi um prazer recebê-lo aqui, tirar todas as dúvidas. Galera. E o nosso programa aqui na web fica por aqui, nosso último programa. E olha só, nós esperamos muito que as nossas aulas tenham sido úteis e tenham ajudado bastante vocês para essa preparação para esses dias tão importantes. E a nossa dica de agora, gente, é relaxar, confiar e vai que vai dar tudo certo, tá bom? Muito obrigada por todo o carinho, companhia. Foi um prazer enorme, não é, professor? Beijo grande e até a próxima. Boa sorte! Tchau! Foca no Enem. Oferecimento Uninasal. A escolha de quem leva a educação a sério.